Não, eu só para a expus a minha posteridade. opinião, entendeu? Eu acho Tá assim, bom, porque tá criança legal. já sofre tanto em sala de aula, daí você ainda vai fazer uma brincadeira para você colocar a aprendizagem para ela. Não, ali Isso. ela tem que desenvolver a ludicidade, o faz de conta, a imaginação, a alegria, a espontaneidade, a socialização, a interação. Aí eu acho que a brincadeira ela entra nessa parte Uhum. da vida da criança, entendeu? Porque o professor já é tão sofrido, a criança já estudar é pequeno, que nem a Fran, ela Uhum. tem uma criança em fase de aprendizagem na escola, pensa, pergunta para ela para você ver se que ela não sente que às vezes ele também sofre pelo fato de ter que dar conta de tudo isso, entendeu? Então, daí, na hora da brincadeira, ainda você vai enfiar a aprendizagem no meio da brincadeira. O que você acha, Fran? Seu filho, você acha que ele sofre para aprender na escola? Eu acho. Tem muito conteúdo? Eu acho. Ele tá com 5 aninhos. Ele tá no infantil 5. Eu acho que as crianças hoje vão muito cedo para a escola. Uhum. Eu acho que eles querem introduzir coisas para criança, assim, Sim, que eu acho que teria tempo mais para frente para aprender, sabe? com certeza. Eu posso Ah, fazer o advogado do diabo depois? Pode deixar eu só ó, falar uma coisa. Eu fiz estágio, É o seu papel favorito, Carlos, eu esse fiz Eu daí, tá gosto. estágio no ensino ligado? fundamental e observei bem isso que a Fran está falando. tem Tá? dias assim, prof, que ele tá tão, como que eu vou dizer? Ele não quer saber daquilo ali. Eu acho Sim. assim que ele é muito novinho para tal responsabilidade, entende? Eu tenho certeza, Fran. E isso, inclusive, me revolta enquanto ser humano, sabe? E eu agora posso falar mal, porque agora eu sou pedagogo diplomado. Então eu posso falar essas merdas desses pedagogos, agora eu sou diplomado. Tá? Em vez de ter uma atitude mais crítica, mais humana, em defesa da vida, fica cumprindo com essas burocracias determinadas pelo Estado. E eu sempre falei isso, que eu acho que as crianças vão muito cedo para a escola. Eu não acho, até esse dia nós estávamos em discussão, que será que esse ano Eu seria acho, um eu acho que deveria ir para a escola. Hã? Deveria. Eu acho que deveria ir com essa idade na escola, sim. Só que o que Ah, deveria fazer lá seria a socialização, a é, brincadeira, a aprendizagem da convivência, amadurecimento dos afetos, é. né? E, Hum, enquanto isso, como eu fiz estágio, eu vi exatamente isso. Eles ficam tentando enfiar o número de 1 a 10 nas sim. crianças, a Isso. ferro e fogo, enfiar as letras, pintar dentro dos quadradinhos e não sei o que, não sei o que. Olha só, Isso me hoje ele falou assim que ele queria ser professor. coitado, já vai querer ser outro opressor na vida. Mesmo Ó, que lá, ele passava o dia inteiro na creche, chegava em casa e eu dar banho nele, ele via a letra A nos pinguinhos que fica no banheiro, assim. Nossa, Aí, ó, que dó de ação. esse é Paulo ela Freire, não o sonho do caiu, ó. Não opressor. suporta nada ligado a estudo, nada, nada, nada. É um castigo agora para fazer ele estudar. Só estuda contrariado. Mas eu acho que mataram a planta. Mas é, por exemplo, o que eu falei que eu ia fazer o advogado, nem é, eu também concordo com isso. E eu tudo para criticar também. Um dia eu vou ter meu diploma para falar a mesma coisa. E outra, só que, ó, tipo, Fran, lembra, eu já ouvi você, tipo, questionando o Sandro algumas vezes, assim, tipo, será que não é pouco conteúdo que os professores estão passando? Será que meu filho não está Sim. Precisamos fazer isso. atrasado É em uma algumas sociedade coisas? competitiva. Entendeu? Seria aquela coisa, Mas tipo assim, que vai ser ruim para ele ficar atrasado dos outros amiguinhos, entendeu? Mas você vê que é contraditório Eu, isso? Você tá falando uma coisa Sim. que você vai contra, que é o que você pensa, mas Aí, você se o próprio professor cobra. tenta fazer o certo, os pais reclamam, Isso, é né? isso, é Porque onde na eu queria outra chegar. escola eles já estão produzindo no Isso, seu. Faz é sentido. isso, é isso. Aí a gente entra nessa competitividade com nossos filhos, né? Que eu não tenho filho, né? Mas assim, nem é da gente. A gente coloca uma competitividade que nem é pra gente. E cobra que eles estejam, e se eles não estão, a gente acha que é um problema.
E a gente É fica. que eu penso assim, Carlos, tipo assim, realmente eu acho que a lei está errada em exigir que a criança vá tão cedo para a escola. Afinal, eu fui com 6, 7 anos e, olha, estou estudando depois de uma certa idade. Só que a partir do momento que, tipo assim, a lei é dessa forma, a gente não gostaria que o filho da gente ficasse para trás, entendeu? Então, mas só pela lei, o que é Ficar para melhor, trás do entendeu, quê? Fran? Tipo, o Ficar que para que é trás do bom, quê? o que É isso que eu te vai ficar, pergunto. no que, entendeu? Tipo, porque é só pela lei, como você mesmo disse, você está estudando mais velho. O que que tem ele perder um ano? Se quando ele voltar no outro ano, ele vai estar mais maduro e vai aprender de verdade, entendeu? O Carlos, mas deixa eu perguntar um negócio para você. Como fazer essa coordenação entender que cada um tem o seu tempo, tem a sua maturação? Sim. Respeita. A gente estuda isso hoje, só que eu vou falar um negócio para você. Hoje me falaram isso no meu estágio. Quando você vir para a sala de aula, você começar a fazer as coisas diferentes, você vai chegar a um ponto que você vai desistir, você vai caminhar junto com a boiada. É Você acredita verdade. que falaram isso para mim hoje? Eu Então, é Eu, isso que eu falo acredito, para eu você. A acredito, gente Silvana. aprende que cada criança tem o seu tempo, tem o seu momento. A criança tem o seu tempo. Só que como que nós vamos fazer para a gente impor isso daqui que a gente está aprendendo hoje, que a gente sabe que isso é o certo, que a criança tem o seu tempo para falar, tem o seu tempo para aprender, ela tem o seu tempo, o tempo dela, não é o meu tempo, não é o seu, não é eu que Exatamente. vou colocar para ela uma medida. A gente Né? Mas como que nós constrói. vamos fazer isso quando a gente chegar lá? Tipo assim, que nem você fez uma pergunta no começo, né? Então, assim, a gente não impõe, a gente constrói com eles, né? Que é um pouco o que Paulo Freire fez. E a gente já ouviu a Sim, Elisete, Carlos. por exemplo, a Elisete dizendo em alguns momentos, vocês vão para a escola, quando a gente questionava exatamente isso. Vocês vão ver coisas que vão contra. Vocês vão impor isso como estagiários, a gente não pode fazer isso. A gente não tem o diploma, o papel que o professor está Sei, falando aí. Carlos, mas, Entendeu? Tem que mas falar Exatamente. também, você, Mas Sil. aí que tá. Quando você vai para lá, você é responsável. Você vai pela onda dos professores que estão ali, que já entra num pouco do primeiro texto que a gente falou, sabe? Os professores que já se permitiram, não se permitem mais voar, ficam ali comendo a mesma folha, engordando, entendeu? E não se permitem mais sair do lugar porque não leem, não se preparam, entendeu? A gente vai seguir o caminho deles ou a gente vai ser diferente? A gente vai pegar a nossa galerinha ali em sala, a a gente gente vai fazer quer ser diferente. diferente. A gente A tem gente que ser. quer, Se a gente quer, a gente tem que ser. a gente Não importa, quer ser não importa. diferente. Exato, a luta é isso, entendeu? É uma coisa difícil, a gente tem que estar aqui. Se fosse fácil, tá Sim, ligado? então, é uma Ninguém coisa que nós vamos precisaria ter estar que se estudando. preparar. Isso daí não vai ser fácil, não. Isso daí vai ser Não é, muito. não é Ainda fácil, mais é uma luta. você ali eu chegar, não faria o sistema, eu acho. Eu Oi? ficaria. ainda mais você chegar lá, você é novato, você vai querer impor uma coisa, os outros que estão lá não vai aceitar dessa forma. Esmagar. Se você não tiver conteúdo, se você não tiver conhecimento, você vai ser engolido. É por isso que você tem que se preparar, por isso que você tem que ler, você tem que fazer essa leitura, essa palavra. Ele fica vibrando. Carlos, Não, mas não é. Você escuta tem o que eu que, estou você falando tem para que. você. Não, escuta. Escuta o que eu estou falando para você. Eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu concordo. Você tem que construir o seu lado de convencimento, o seu conteúdo. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento para você convencer através de argumentação, de conhecimento embasado em tipo assim, em fatos científicos e tudo mais. Você entendeu? Só que eu estou falando assim como humano, como o ser humano. Você está entendendo? Eu concordo desse lado seu, mas nós somos assim, socialmente, para você viver numa escola. Hoje eu percebi isso, que isso vem tão arraigado, assim, sabe? Que é uma coisa assim que vai ser tão difícil para a gente conseguir mudar essa história. Não muda. Que Eles vão te socialmente, perseguir. assim, aquele que começa a provocar uma mudança, Carlos, ele é como Eles que eu vão posso te fazer falar? da Ele sua vai vida um ser inferno.
Ele vai Exato. sendo boicotado aos pouquinhos e você vai minando a sua coragem, você vai minando a sua vontade, você está entendendo? Vai chegar Eles lá estão fazendo isso na com hora você. do lanche, na sala dos professores, ninguém vai querer sentar perto de você, vão começar a se afastar. Você vai ser o sujeito que a hora que vai acabar a roda, acaba a conversa. Né? Vai ser Aí assim, depende. cara. Você Mas tá Eu entendendo? sei, Então, Silvana, eu sei. Só que se você então, se entrega, se você nós não aceita que é temos que isso se e pronto, preparar só com conhecimento, nós temos que preparar também psicologicamente, emocionalmente e culturalmente contra essas pessoas também, porque a sociedade é uma cultura que ela te impõe coisas. Deixa eu te claro que é. Não E vai ser fácil. ela sempre foi assim. A imposição, ela é desde de quando começou Sim, tudo. Alguém sim, impôs desde que lá você atrás. Alguém impôs que você não poderia comer, partindo desse ponto de vista, uma maçã e você comeu, alguém está te impondo alguma coisa. É sempre Tá, imposição, é sempre olha só, está imposição. bem interessante a discussão dos dois. A Angelita ergueu a mão que quer falar e depois a Carol. Ah, Tá tá, bom, desculpa. eu vou ficar quieta. Não é para ficar quieta. Não, ao contrário. Tá Não, uma mas eu aula vou ceder a riquíssima. palavra, prof. Está uma aula riquíssima. A Angelita queria falar alguma coisa. Ai, eu tô rindo aqui, mas o Carlos já falou a questão a gente tem que ter um embasamento, né? Tem que ter uma fundamentação para você poder ter armas para você lutar contra isso. Só que eu também entendo teu lado, Silvana, que você falou a questão da humanização, que o negócio tá, né? Mas eu acredito, sim, que a gente tem que lutar, né? Nesse sentido de tentar uma mudança, né? Humanização não, robotização. Ainda mais... Hã? Não é humanização, é robotização. Ou você vira um robô insensível junto com os outros, ou você... Sai fora. O que eu ia acrescentar aí, o Carlos acabou falando no final ali, cara. Era Tamo isso junto, mesmo. né? A gente está concordando demais, hein? Logo surge um ponto de desavença. Fala aí, Ju. Ai, meu pai, É que eu fico quieta a maioria das vezes, né, Carlos? Não é o correto, né? Tem que falar, tem que falar. Carol ia falar alguma coisa, eu acho. Aí eu me toquei que o professor tá gravando, né, professor? Olha aí, Carol, você pode não. Mas a gente sempre fica, como acadêmico, né, pensando no futuro, assim, até chegar na faculdade, sempre fico começando com o Carlos, né? E o professor, assim, na faculdade, como professor, o professor dá aula daquilo que o professor estudou, acredita cientificamente, ou o professor, na maioria das vezes, faz por ser, vamos supor, alienado pela faculdade, que a faculdade impõe, que o professor não pode falar certas coisas. Eu tento me adequar às regras burocráticas, mas vocês são testemunhas que eu não consigo cumprir o protocolo. Vocês sabem disso. Eu falo mais do que penso, muitas vezes me complico. De verdade mesmo, assim, né? De virar problema de discussão. Na verdade, nem os alunos podem falar, às vezes, né? Mesmo eu venho falando, eu não sei quanto tempo eu sobreviveria numa escola infantil. Porque eu não ia conseguir... Eu ia querer falar aquilo que eu acredito, né? E certamente... Eu fiquei 2 meses, prof. Conseguiu ficar 2 meses? Te convidaram a sair? Não, eu falei, eu vou sair daqui antes que eu cause inimizade aqui com todo mundo. Muito difícil, cara, muito difícil. Eu penso assim também nesse negócio do que a Silvana estava falando, eu concordo e eu entendo isso mesmo. Mas todas as áreas, todo lugar que tem pessoas, é complicado de se conviver. A humanização, ela tem que estar presente, né? A robotização que o meu professor colocou, ela está também. A gente é objeto, a gente é usado mais como instrumento do Estado, como professores, do que como qualquer outra coisa, né? Praticamente a gente só tem que fazer, a gente é preso em currículo que fizeram para a gente sem consultar os professores, entendeu? A gente é preso nessas coisas, mas é aí que tá, é o negócio, a resistência, ela vai muito além, né? E a subversão desse sistema, assim, também não precisa ser muito clara. Ela pode ser meio mocada, pode ser escondida, entendeu? Às vezes você vai numa escola e você é proibido de fazer o que você quer, porque você é muito novo, você usa o seu conhecimento para fazer sem se perceber, entende? Eu já tive professor assim, entendeu? Tipo,
te ensina, o professor de história, uma das melhores professores que eu já tive, a Soleira de história, ela usava o conhecimento dela para fugir do livro didático, que contava uma coisa que ela não acreditava, entendeu? Que ela achava que não era bem aquilo. É a sapiência, sabe? É saber jogar com o jogo, com as regras do jogo. Não adianta baixar a cabeça e falar que não vai mudar, nunca vai mudar, que é difícil, que tudo é difícil, né? Tipo, mudar as coisas são difíceis. É meter a cara mesmo. Como eu gostaria de entrevistar o Carlos daqui a 20 anos para ver se ele continua com essas ideias. Tomara que continue. Tomara que continue. Tomara. Se eu mudar, eu largo mão de passar de aula. Que legal. Não seja submetido ao sistema, né, prof? Você mudar, você morre, de certa forma, morre um aspecto. Sim. Mas... Vou tentar. Você queria falar alguma coisa, Fran? Não, acho que... é complicado. Professor, Oi, Ju. eu conheço uma colega minha, ex-aluna do CETESOP. Assim que ela terminou o curso, ela já conseguiu passar no concurso e já entrou para a sala de aula. Uhum. Por ela seguir esse aprendizado que ela trouxe aí de muitos de vocês, né? O seu pensamento, o pensamento do professor Sandro, do professor Luiz Marcelo, que hoje não está mais aí, ela acabou se metendo em várias enrascadas na escola, a ponto da direção não querer ela mais ali, e a ponto dela levar, de ser chamada na secretaria e assinar termos, a ponto, sim, de perder o concurso, porque ela acredita em certas coisas, ela acredita no que nós acreditamos, no que o Carlos acredita, só que a escola não acredita naquilo. E a forma que eles trabalham, e a forma deles trabalharem, não é daquela forma. Então, ou ela se adapta àquela forma, ou tchau. E ela e ela precisa trabalhar com 2 filhos, agora ela tinha um filho, agora ela ganhou mais um bebê. Ela precisa trabalhar, ela está sendo obrigada a se adaptar da forma que eles... Esqueceu o que ela aprendeu, o que ela trouxe daí. Se violenta, né? Exato. Sim. Mas, tipo, é isso que nem a gente está falando Carlos, assim, eu falo assim, Carlos, é fácil a gente falar, você falou assim, se eu tiver que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, eu abandono a escola. Às vezes você tem outros lados para onde correr, e às vezes muitos não tem, que nem ela. Ela, mãe solteira de 2 crianças. Exato. Sim, Ju, é tipo assim, eu não tenho mesmo para onde ir, e eu já tô até tarde para estar estudando, eu imagino assim, né? Tipo, mas assim, o negócio da sapiência que eu tava falando é um pouco disso, cara. Se eu for radical na escola, se eu fizer o que eu penso com a minha cabeça hoje na escola, eu não duro uma semana. Entendeu? Não duro mesmo, não duro. Só que aí, eu vou chegar metendo louco, metendo o pé, ou vou saber usar o jogo, vou saber... Porque a gente aprende sobre leis, a gente aprende sobre como funciona a escola, a gente vai à estágio, a gente vê como funciona lá dentro, entende? Não adianta meter o pé lá dentro, você tem que chegar pianinho e vai fazendo essas coisas. Um pouco do que a Lisete fala dentro da sala, é você que manda, entendeu? Só que você não pode ser burro, entendeu? Tipo, ser burro no sentido que eu falo, de ser ingênuo demais e achar que ninguém tá vendo o que você tá fazendo. A gente tá sempre sendo observado, sempre. Então, isso é importante, sabe? Saber usar as regras do jogo, entende? Não ser doido, porque senão vai chegar a esse ponto. Ela não pode perder esse trampo, mas agora ela tem que abrir mão das suas convicções, porque ela foi muito radical. E o que é mais revoltante é que se for um professor lá bem ruim, bem incompetente, que não sabe nada, né, não arruma problemas. Né? Eles vão ficar falando, coitado, vão rir, vão zombar, vão menosprezar, mas não vai. Os erros dela, professora, porque assim, eu assumi uma sala de educação infantil e ela outra, né? Naquela escola tinha 2. E o erro dela era não colocar as crianças no cantinho quando a direção achava necessário para pensar, porque ela acha que as crianças têm que pensar no que eles fazem. Eles não entendem a fase que a criança está de morder, de brigar por aquilo que, né, que eles acham que pertence a eles, enfim.
E então a escola acha que as crianças têm que ficar no cantinho, que têm que pensar, esse tipo de coisa, assim. Ela não era de acordo, e as crianças não podiam ter voz, as crianças não podiam gritar de alegria. Às vezes estava brincando de roda, enfim, essas coisas. Coisas que, De para que mim, série era? é normal de criança, né? Não sei se você entendeu o que eu falei, Ju. Tipo assim, Tem numa que ter dessa, punição. Ju. Fez errado, tem que ser punido. Sim. Tipo, numa dessa, essa sua amiga chega a conversar com os pais, sabe? Tipo, tudo tem que ser Ela nas conversou, mães. Aí Não tem. vai pro inferno. Porque, até Lars, onde ela eu sei. conversou, isso foi o problema. Sim, mas até onde eu sei, colocar aluno no canto de castigo é proibido. Isso é contra a Sim. lei. Isso é contra a lei. Se ela prova isso, a escola tá ferrada. Entende? Ó, como que é. Tipo, dá pra você usar a própria regra do jogo contra ele. Teria que descobrir a lei, né? Saber a lei. Então, Eu mesmo não isso é sei exatamente. proibido. Isso é humilhação. É Só que a humilhação. primeira oportunidade que a escola tem, Carlos, já ia, como diz, botar fora essa professora. Começa a Tipo perseguir ela. assim, Vão procurar erro no livro de chamada, vão Sim, procurar é, piores. sim. E ela uma hora ou também. outra Ela eles também. acham um meio Ó, de descartar, vamos dizer assim. a gente tem que usar as coisas também, por exemplo, é ilegal usar provas ilegais não podem servir de acusação, elas podem servir de defesa. Numa reunião dessa, ela grava. Ela grava o que está sendo dito para ela. Por exemplo, o orientador, você não colocou a menina no cantinho de castigo. Pronto, tipo, ela já não pode ser expulsa por isso, e inclusive a diretora vai ter problemas. Entendeu? A gente não pode baixar a cabeça para todo mundo, cara. Não importa. Só que também dá para entender o lado dela. Ela tem dependência, entendeu? Por isso que ela não quer ter, né? Mas, tipo, ela precisa disso. Talvez ela não pense nisso que eu tô falando A agora. pessoa tem medo, né, cara? Tem Tem medo de medo, perder, de perder, né? Isso. Meus filhos, não sei o quê. Nem a questão de não ter pra onde correr. É complicado, sabe? É um pouco de medo de perder mesmo aquilo que tem e medo de enfrentar. Né? Medo de enfrentar, Entre a sabe? cruz e a espada, né? É lutar sozinho contra. Por isso que a E gente não resumindo, pode. entre a cruz e a espada, né? Tem um bando de gado, Sempre a um espada. bando de gado e você sozinho contra um bando de gado vindo no sentido E e o você gado é aquele sozinho bem indo no sentido chifrudão, ainda contrário. que tem aquele chifre bem grande, assim, que se furar, filho, você tá morto. Né? Vamos apresentar mais um? Será que dá? Não, você já tá na hora do ônibus já. Tá nada, a gente já tá numa aula tão legal, tão produtiva. De verdade, né? A Angelita agora ainda? Agora sim. Agora vai. Fazer assim então. Agora ficou bom. Eu faço a chamada e a Angelita começa, tá? Fazer a chamada meio rapidão. Professor, não esquece de passar a minha parte do trabalho. Quem? Thaís. E tem outras meninas pedindo ali também. Tá. Tomara que o Carlos continue assim. Fala aí, Eu quero fazer questão de fazer o mesmo concurso que ele fizer tem para que ser passar, para assumir na mesma escola que ele tiver, para nós botar fogo nessa escola junto. Eu estava Imagina. eu estava pensando, se nós fizéssemos uma escola alternativa, escola Bora. experimental, Vamos. de repente dá, né? Escola experimental do Vamos fazer meio uma oeste. faculdade também. Vamos concorrer. Quer concorrer já com a Unimel já. Não, mas a nossa vai ser gratuita. Só que a nossa teria que ser gratuita, porque esses pais também são tão carneirada que eles não iam entender. Não, mas é melhor. Mas você sabe que se faz uma alternativa e você faz uma particular, é capaz os pais tiram da pública e levam para lá. Porque... Oi, Carlos. Você sabe, E aí, cara, tudo que é pago tem mais valor, é melhor, né? É, por isso mesmo, né, Ju? Tipo, é nesse sentido. É capaz de todos irem para lá daí. Só que daí teria que fazer todo um trabalho de marketing, de conscientização, né, dessas novas propostas pedagógicas, dessa ideia de não pôr no cantinho, dessa, né?
para conscientizar que o mais importante Sem nota, imagina. não é sem nota, que o mais importante não é a competição, né? Quando ele se determinar a aprender alguma coisa que ele quiser, ele vai aprender por ele mesmo, vai aprender rápido. Seria uma escola da convivência. É isso. Carlos. A Ele tava marmota falando comigo aí. é. Oi, Carlos. Cadê? Eu não tô vendo. Tá chamando a criança de marmota, Francês? Andressa, E aí, beleza? Sim. Tá firme? Presente. Já jantou já? Angelica, Já tô indo dormir. É mesmo? Você vai dormir cedo, hein? é o filho da... Tem que ficar acordado É até meu umas filho, meia-noite, por aí. Fala. Olha, ele tá de parabéns, hein? Meu filho agora que tá com 12 anos, ainda se deixar, ele quer que eu fique lá para ele dormir ainda, hein? Viu? Tá de parabéns, esse menino. Dormindo. Já tô dormindo sozinho. Muito bem, cara. 5 anos. Ô, louco. Com a luz apagada ainda? Professor, eu tô presente. Com a luz apagada? Sim. Com a luz apagada. Olha só, parabéns mesmo. Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite. Por que a Elaine tá com faltas aqui? Alguém sabe me dizer? E a pessoa de distância, professor, desde o início do ano. É verdade. Luane. Elô, tá aí? Tá, só lembrando então, a Beatriz está aí, né? Tá. Beatriz, você está me devendo um trabalho que precisa ser entregue essa semana, que quinta-feira eu vou lançar as notas. Professora, eu preciso que você me passe sobre esse trabalho aí que estão apresentando. As meninas também estão Esse que pedindo. eu estou apresentando, eu vou passar na próxima aula. Tá, mas tem um trabalho escrito que você precisa entregar para eu fechar a nota 4. Tá. Luane. Aí, Gabriele Antunes. Eu tô aqui, professor. Jéssica está aí, Juliana Borges está aí, Juliana Carla apresentou, Lara. Não tem a Lara mais. Heloísa. A Gabriele. Tô aqui. Professor, por que eu tô com falta semana passada se você separou o trabalho e eu participei da aula passada? Ficou com falta ali. Quem? Eu, a Silvana. Aí, ó, falta ali, ó. Não é semana passada, semana retrasada. Ah, mas eu não participei da semana retrasada também. Não sei se participou. Eu não tenho. Ué, prof, eu também falta, eu acho. Não, eu não faltei, não. Eu voltei todos os dias. Eu acho que você faltou, Silvana. Ah, professor, só que faltava. Tenho meio que certeza. Inclusive, você é uma pessoa que, quando falta, faz falta. Então, eu me lembro que você faltou. Ô, Carlos, eu faltei? Na última aula? Na penúltima? Penúltima. O Carlos também faltou. Nas duas últimas, acho que eu não estava presente. No mesmo dia que o Carlos faltou, você faltou. Tá? Como vocês são interlocutores assíduos, então, quando vocês faltam... O professor Luiz Marcelo, por que segunda passada eu tô com falta? Eu entrei na aula que você falou que eu tava vendo negócio de seminário. Ah, Esse microfone, né? É bom, Elane. É. Mas já tá presente. Tá com falta hoje, só. No ano passado você está presente ali. Ai, por que eu não... Eu tô na aula desde a hora que começou, Luiz Marcelo. Mas você respondeu, Elane? Ué, eu
eu respondi no chat. Ah, no chat, eu não estou com o chat aberto. E como é que agora você está falando aí? Eu não estou no chat também. Por que você não falou? Por que você não falou alto assim na hora de responder presente, professor? Ô, professor, eu tava com meu sobrinho aqui. Ah, meu sobrinho tá tudo para lá, preso para lá, eu estou trabalhando aqui. Prof, por que você me colocou falta? Quem, gente? Luana. Você vai começar a fazer chamada offline, professor. A Luana vem ainda? Ela apresentou trabalho. Eu tava na aula passada e na aula atrasada também. A Luana, eu vou ter que pôr presente, porque a Luana, eu não sei se ela estava retrasada ou não. Ai, professor, pelo amor de Deus, né? Nossa. Tá, vamos voltar ao trabalho, então. Angelita, nos alegra um pouco depois desse momento de tensão. Então, tá bom. Deixa Pode arrumar esse negócio deles, Marcelo? Angelita, as receitas. Eu posso apresentar aqui, professor? Na tela? Ah, deve. Ela disse que não havia conteúdo. Estou aqui para dizer que Ô, louco, hein, Elone? O que foi, professor? Nada, não. Eu tô quieta, mas eu tô participando aqui, só escutando. Não, você que escreveu. Ô, louco, eu só li. Ah! Estão conseguindo ver a tela ou não? Sim. Sim? Então, a minha parte é sobre as receitas. Nessa parte, o autor, ele fala de uma história, no comecinho do texto, que as professoras falavam para ele que o futuro do Brasil seria um futuro bom, que o Brasil é um país rico, que tem diversidade, tem madeira, ouro, tem várias fontes de riqueza, então o futuro do Brasil seria um país bom, sabe, um país próspero. Mas daí ele percebeu que com o tempo, o que as professoras ensinaram para ele não fazia muito sentido, não era bem assim, porque ele começou a ver que o Brasil, ele se tornou um país com pessoas com poucas ideias, pessoas que não tinham visão, sabe, de talvez como usar esses recursos que o país tem e dar possibilidade para outras pessoas de fora, talvez explorar, sabe, nesse sentido. Mas a ideia que ele traz é isso aqui, em vermelho. Neste capítulo, o escritor fala sobre a importância das ideias. Como que as ideias, digamos assim, é crucial para a independência do ser humano. Aí aqui, eu peguei alguns pontos, assim, chaves que eu achei no texto e fui montando os slides. Mas o que faz um quadro não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. Com as ideias que o mundo é feito. Então, é nesse sentido que não adianta você ter um monte de tinta, ter tudo à sua disposição, mas se você não tem uma ideia para poder usá-las. É mais ou menos nesse sentido do país rico, e você tem um país rico, mas você não sabe como ser próspero, de repente, não sabe como usar isso para o bem. Aí ele coloca lá o que é pensar. Essa parte, ele fala no texto que o professor do filho dele, não sei se é filho ou filha, mas o professor fez essa pergunta em sala, e o filho dele chegou e perguntou para ele: pai, o que é pensar? O que é pensar? E esse aluno ficou pensando: nossa, o que é pensar? E daí foi onde ele disse que essa atitude que o professor teve de jogar a pergunta sem a resposta
é uma atitude certa, uma atitude sábia do professor, porque se ele tivesse dado a resposta já no momento de aula, o aluno não ficaria pensando nisso. Esse pensamento dele já teria sido, sabe, assim, de certa forma, que apagado, ele não teria ficado pensando sempre. E ele coloca que esse professor agiu corretamente, que é o que os professores deveriam todos fazer, jogar as perguntas, mas sem dar as respostas, para que os alunos tenham curiosidade de buscar a resposta. Aqui é uma outra frase dele, embaixo aqui, que ensinar a resposta certa é fatal para o pensamento. Então, foi isso que eu acabei de dizer, que a gente deve deixar o aluno a pensar, a buscar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão escutando a minha filha gritar? O autor discute a forma atual como as escolas ensinam seus alunos, como transmissão de um conhecimento sedimentado. Aí, no caso, ele fala que muitas vezes o conhecimento da escola é aquele conhecimento que já vem, ele coloca lá, que já vem pisoteando o mesmo caminho, sabe? Um conhecimento sedimentado, um conhecimento acimentado, que já vem meio que pronto e acabado, não dá muita possibilidade para o aluno ir além disso. Aqui tem uma outra frase: permitem que andemos pelas trilhas batidas, mas nada tem a dizer sobre os mares desconhecidos. É o que eu também acabei de dizer. Que sempre aquela mesma coisa, que não muda, sempre aquela mesma coisa, aquele conhecimento sedimentado, mas só que tem que dar possibilidades para descobrir, né, novos mares, né, novos... Alçar voos por ares desconhecidos, né? Se arriscar. Estou tentando fazer um sinal ali para minha filha ficar mais de boa, mas está difícil. Não, mas ela não está, a voz dela não está chegando até aqui. Eles estão brincando lá na cama, no meu quarto. Uhum. Mas então, nos fazem esquecer que é preciso voar. Aí ele fala assim que o pensamento deixa a pessoa que pensa é uma pessoa que voa, uma pessoa leve, que vai, que abre, né? Tipo, abre os horizontes, não fica só, não fica preso. Deixa eu ver aqui o que tem. A tarefa primordial do professor é seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda. Porque mais prazeroso aprender aquilo que a pessoa deseja aprender. Aqui ele usou também um exemplo no texto sobre fazer... Ele gosta de muqueca, né? Ele colocou ali no texto um exemplo. E como ele gosta daquela receita, acho que é por isso que tem o título Receitas ali. Como ele gosta dessa receita, ele gosta de muqueca, se perguntar para ele a receita, como que faz a muqueca, ele saberia te dizer, vai esse tipo de tempero, vai o peixe, vai o sal. Ele saberia dizer porque é uma coisa que ele sente prazer, é uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele deseja. Então, ele acrescenta ali que tudo que a pessoa gosta é mais fácil para ela reter, sabe? Daí aqui embaixo tem uma outra frase. Só vai para a memória aquilo que é objeto do desejo. Gostei, foi para a memória. Eu acho que isso é bem real, assim. Nós, mulheres mesmo, eu vejo por mim, a questão o título ali, receitas, né? Eu vejo por mim, é uma receita que você não gosta, você passa adiante, não quer nem terminar de ler. Mas se é alguma coisa que você achou legal, que talvez você vai gostar, que alguém da sua família goste, você vai procurar descobrir, né? E... Deixa eu fechar aqui. Eu acho que era... muito fortes, né? Só vai para a memória o que é objeto do desejo. É uma frase muito... Ele era psicanalista também, se eu não me engano.
Então, fala bastante do desejo. Eu acho que é isso que ele quis apresentar aqui, sabe? Que o professor ele tem que dar essa oportunidade para o aluno a seguir aquilo que ele goste, no caso que foi o nosso debate antes ali, que os professores às vezes colocam o cabresto ali, né? Dar essa oportunidade para que eles reflitam, que eles pensam sobre o futuro deles, não que eles ficam só cristalizados ali no mundinho dele. No conhecimento fossilizado, né? Fósseis do conhecimento. Isso, mas eles realmente a palavra é cristalizado. Aí eu tenho um exemplo que eu estava falando hoje, que meu marido chegou em casa contando um amigo dele, que trabalha com ele, e eu achei que casa aqui com esse assunto. Ele estava falando que um amigo dele que trabalha com ele, o pai dele, desse amigo dele, investiu, parece que 300, 400 mil em fazer kitnets, sabe, aqui na cidade, Jaci. E ele investiu esse valor nessas kitnets, e cada kitnet, acho que tem 3 kitnets, 3 ou 4 kitnets, ele vai alugar por um valor de R$300, cada kitnet. E o irmão, e o tio desse menino, que é irmão do outro senhor, acho que vocês estão entendendo, né? E o irmão dele pegou um dinheiro e investiu também, o irmão desse senhor. Um investiu nas kitnets e o outro irmão investiu ele comprou bitoneiras, comprou 10 bitoneiras. E ele aluga essas bitoneiras, achei muito engraçado, ele aluga essas bitoneiras no valor de R$300 cada uma por mês. Caramba. E o investimento que foi feito foi R$12 mil. Vocês estão entendendo? A visão... e assim, desde criança, eu ouvia assim, os avós, os vizinhos falar, fulano lá agora aposentou e ele tem mais umas casas de aluguel, então tá tranquilo, né? E a gente tem essa mentalidade, né? Nossa, se eu tiver uma casa de aluguel, vou estar mais tranquilo, né? Que eu vou receber o aluguel. Mas olha o investimento que é feito para você receber esse valor, né? E talvez você investir 12 mil em bitoneiras, você tem muito mais lucro. No caso, ele investiu para 10 bitoneiras, R$12 mil, ele ganha 10 vezes, o outro ganha 3 vezes o mesmo, né? O valor de R$300. É questão de ter visão, eu acho que o professor tem que o autor coloca que o professor tem que trabalhar nesse sentido, e não deixar o aluno manco, assim. Mais ou menos por aí. Então, esse que alugou o apartamento, certamente era melhor aluno tido pela escola do que o outro que ousou pensar fora, né? Provavelmente. Eu não conheço eles, mas pelo que eu vejo, sim. Pelo que eu vejo, sim. Legal. É isso. Pessoal, os comentadores. Cadê os Galvão ali? Volta um pouquinho o slide, Relita, para a gente ver algumas coisas ali. Mas eu posso voltar. Eu tinha que ter aberto. Estão conseguindo visualizar? Sim, já está aparecendo. Tá. Está passando para baixo. Então é legal essa ideia que você começou, né? Que um país pode ser rico materialmente, ter muitas reservas de ouro, ter água em abundância, ter petróleo, ter florestas, ter vento, tudo isso hoje é fonte de riqueza. Só que se não tem ideias, né, a gente está na porcaria que está. E isso não é culpa só do atual governo, porque no começo já começaram extraindo ouro daqui e enriquecendo a Europa, né? Sempre foi. Então, às vezes, a maior riqueza que a pessoa pode ter realmente é essa capacidade, talvez criativa, que foi o que esse rapaz da bitoneira fez, né? Capacidade criativa. De conseguir ver o que não existe.
Porque a casa de aluguel todo mundo já via, já era um caminho trilhado, já, todo mundo sabe. Agora, esse que foi lá na Bitoneira, ele viu que não estava lá. Acho que isso é emancipação, né, professor? Tem esse lado da emancipação intelectual, inclusive. Isso. A gente estava conversando um pouco sobre subjetividade, né, que a Olga estava trazendo isso. Aí, acho que eu comentei um pouco dessa emancipação que Paulo Freire fala, que é um pouco disso aí que o professor falou agora, de ver coisas onde não tem, de ouvir, né, coisas onde não foram ditas, um pouco da construção, outra coisa que Paulo Freire fala, dessa construção do conhecimento, né? Que é um pouco disso, de ser meio visionário, você tem que ir construindo uma coisa para você meio que planejar o futuro resultado, né? Uhum. É uma capacidade poética. Uhum. Ou, como dizia Aristóteles, poética, porque a poiesis era a arte da criação, né? Na Grécia Antiga, né? Você criar o que não existe. Uhum. Não sei, pessoal, alguém quer mais falar alguma coisa? Eu tenho que confessar que os outros capítulos eu li, esse aqui eu tenho anotado alguma coisa aqui para comentar. Mas os slides que a Angelita fez ficaram ótimos, né? Ficaram muito bons. E se eu fizesse assim, talvez eu fosse mais produtivo nas minhas aulas também, né? Acho que já vai mais no que é essencial. Posso parar de apresentar ou tem mais alguma? Pode, acho que pode. Esse capítulo se liga também com o anterior, né, que falava das palavras. A palavra é a condição do signo, de você pensar o que não está dado diante dos olhos. E talvez uma das partes mais importantes para a gente aí, que só se grava na memória aquilo que é objeto de desejo. Aquilo que a gente... Quando... Eu sou muito esquecido, mas, por exemplo, se eu ler uma frase, ouvir falar de uma frase que o filósofo falou que me interessa muito, eu não esqueço mais. Às vezes fica 10, 15 anos na memória. Tem a ver com desejo. Pessoal, vamos fazer assim. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou passar um trabalho ainda, hein? Vamos ver como é que tá as notas aqui. Não, as notas de vocês estão até adiantadas. Estão adiantadas. Eu vou passar um trabalho para nota 5, que é sobre essa parte que foi explicada pela Angelita. Tá? Vou passar aí umas perguntas. Uma delas, eu vou escrever lá no Classroom, só para vocês ficarem sabendo. Uma delas vai ser: qual é a maior riqueza que uma pessoa ou um país pode ter? Segundo o texto. Por quê? Né? Já foi respondido, né? A maior riqueza não é material, a maior riqueza é a capacidade de ver, né? De ver além daquilo que está imediatamente diante dos nossos olhos. Uma outra frase que tem aí no texto: o pensamento é como a águia, que só alça voos nos espaços vazios do desconhecido. Acredito que essa frase está no texto. O pensamento é como a águia, que só alça voos nos espaços vazios do desconhecido. Quer dizer, quando a escola tenta, em vez de fazer a pergunta, em vez de manter a pergunta e a curiosidade, tenta dar a resposta, ela mata o pensamento, né? Fatal o pensamento. É o que a gente estava falando antes também, que a gente é obrigado a seguir um sistema tradicional de ensino, de dar resposta, de ter produtividade e tal.
E uma outra pergunta que pode ser feita é: o que é necessário para que o aluno guarde em sua memória um assunto estudado? Que foi o que ela acabou de falar. E, sendo assim, qual é a principal tarefa do professor? Que seria despertar a curiosidade, despertar o desejo por conhecer. Professor, Oi. eu e a Carol, a gente escolheu o texto já, aí para o professor não passar para deixa eu marcar aqui, então. Vamos lá. Vai mandar todas essas questões agora? Eu estou pensando em sim. Aí pode valer já aí uns 20 pontos cada uma. Não, acho que 20 é muito, né? Uns 10 pontos cada um. Mas vocês não precisam responder agora. Tem tempo. O que você acha disso, Angelita? Vocês podem se posicionar, né? Acha legal? Era melhor não? O que vocês pensam? Então, agora a gente está meio com os estágios, mas assim... Mas não é para agora. Para mim, meu... Eu vou deixar a pergunta. Sabe para quando que tem que ser respondido isso? Eu estou até adiantado, e não estou com vocês. Pelo amor de Deus. Tem turmas que eu estou atrasado, mas com vocês eu estou adiantado. Teria até 19 de outubro para fazer. Ah, beleza. Beleza? Prof. Por gentileza, depois o senhor olha lá na plataforma que eu enviei para o senhor e me dá uma posição para mim depois. Pode ser amanhã, né? Claro, né? Certo. Depois amanhã. Então vamos fazer assim, gente. Não, eu vou ver agora para você, Silvana. Pessoal, quem não tiver nenhuma dúvida, nada para... e já tiver pegado o que tem que apresentar, já pode sair da reunião, tá? Está dispensado. Aí quem ainda não recebeu a parte que vai apresentar, e a Silvana fica aí para a gente distribuir. Carlos, só anota aí, então, professor, o nome do texto é Professores de que não esqueço. Eduardo, a Pedagogia dos Caracóis? Isso. Que página aqui, Carlos? Página 55. Carlos. Oi? Tira aquela camiseta lá de trás, vai, faz favor. Não. É mais uma luta, Silvana. Silvana. Muito sincera ela, né? Vou arrumar um pôster para você e um pro professor Sandro, porque eu não aguento mais ver aquele vaso torto também quando ele dá aula, pelo amor de Deus. Essa é a minha religião agora. O professor Sandro, ele grava aula, acho que na cozinha da sala de jantar da casa dele, tem um quadro com um vaso torto lá, que chega e me dá uma agonia daquele vaso torto, que vontade de enfiar a mão lá e arrumar o vaso. Fala para ele. Eu não. Você quer que eu cause inimizade, né? De repente ele não se tocou. Olha só, então, professores que não me esqueço, Carlos e Caroline. Não é Caroline, é Caro... É Caroline. Mas não é assim com Y, né? É Caroline. Com C, né, Carol? E tem a Caroline do quarto ano, que é com K. Fica assim então, professor. Assim, gente. Muito obrigado pela participação. Na hora que fechar aqui, eu já vou disponibilizar aí a aula, se vocês quiserem se ver falando. Tchau, Carlos. Alto nível. Alto nível. Valeu. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Professor. Boa noite. Aquelas perguntas que tá no Class é só para dia 29 mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Aquelas perguntas que já estão lá, eu tenho que arrumar a data lá. Já era para ter sido entregue. Eu vou arrumar a data. Tenta entregar para mim no máximo quinta-feira, feriado, no máximo até quinta, para ver se eu lanço as notas. Então tá, beleza. Pessoal, Silvana, né? Silvana quer ver se o trabalho chegou.
Oi, prof. Vamos ver. Você mandou aqui. Você acha que você está devendo algum trabalho ainda, Silvana, ou você acha que já... Tem um que os slides que o senhor fez, eu não assisti ainda eles para fazer. É só um que está faltando, do slide que do vídeo que o senhor filmou e colocou, disponibilizou. É só esse que eu ainda não fiz. Tá. Mas o restante eu fiz todos. Deixa eu ver esse aqui. Tá tranquilo então, Silvana. Tá bem. Tá? Daí, então, a apresentação meu e da Maria ficou para quando? Pronto? Vamos ver. Vocês são o primeiro na segunda-feira. Tá bom. Tá bom, professor. Obrigada, uma boa semana, tá? Boa noite, obrigado. Tchau. Obrigado pela participação. Tchau. Gente, quem está aí ainda que quer pegar, não sabe que capítulo vai apresentar?